Deus por estar aqui com os irmãos, amém? Gostaria também de transmitir meus agradecimentos ao pastor Ailton, pastor presidente dessa igreja, a missionária Dalva pelo convite, presbítero Adriano, pastor Manuel, a irmã Perla, todos os irmãos que sempre me tratam bem todas as vezes que eu venho aqui. Para mim é um grande prazer estar aqui. Meu amigo, o presbítero João Viana, Deus possa abençoar minha esposa que veio comigo também. Amém? Eu creio que Deus ele vai falar conosco, amém? Vamos ler onde me foi dado o tema, Abacuque 1:5, amém? Podemos? Amém. Diz assim: Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Tomar seu assento em nome de Jesus. Prometo que você bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. O tema, confesso aos irmãos, foi bastante difícil para mim. Interessante, eu nunca peguei um tema assim, por mais que as palavras sejam simples, eu ficava, mas Senhor, o que eu posso falar para a tua igreja dentro desse tema? Amém? Aleluia. O profeta Abacuque, irmão, o seu nome, ele vem derivado de um verbo do hebraico chamado rabaque. Rabaque significa abraçar. Então acredita-se que o nome Abacuque significa aquele que abraça. E o profeta Abacuque, ele viveu em uma época em que nós vamos ver que é o tempo final da tribo de Judá. E Abacuque, pelo que ele transmite dentro da sua carta, dentro desse livro, nós vamos ver que ele era um profeta que tinha uma extrema intimidade com Deus. Se o nome dele era aquele que abraça, eu acredito fielmente e firmemente que Abacuque era um homem que abraçava a palavra de Deus. E o que tem faltado nos dias de hoje é isso. Homens e mulheres de Deus que, assim como Abacuque, abraçam e se agarrem firmemente na palavra do nosso Deus. Porque o servo de Deus, quando ele se agarra, ele se prende, ele se firma na palavra de Deus, esse é um servo forte. Esse é um servo que vento, que chuva, que acusação, que calúnia alguma pode derrubar ele. Porque ele vai se assemelhar àquele que firmou a sua casa na rocha. Aleluia! Servo que se firma na palavra, aleluia, certeza de servo vitorioso. Eu já queria perguntar nessa noite, se tem servo e serva de Deus, que se firma na palavra de Deus. E se tiver, meu irmão, pode ter certeza que a tua vitória, ela está chegando. E se não chegou, está próxima de chegar. Acredite, persevere, porque que aquele que perseverar até o fim será salvo, como diz a palavra do meu Deus. Oh, aleluia. Abacuque, irmão, por ter uma grande intimidade com Deus, nós vamos ver ele no versículo 2 do capítulo 1, de uma certa maneira pressionando a Deus. Abacuque, ele fala: Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Sobre o que Abacuque estava falando, irmão? A tribo de Judá naquela época estava vivendo uma situação de grande pecado. E Abacuque, por ser um homem de Deus, ele não aguentava, ele não tolerava ver o pecado daquele povo que tinha sido chamado para uma grande obra perante
o nosso Deus. Porque o homem e a mulher de Deus, quando ele está firmado, quando ele tem intimidade com Deus, ele não tolera assistir o pecado de ninguém, irmão. Aleluia, mas escuta bem o que eu vou te dizer. Aleluia, não tolerar não significa que nós devemos julgar, não. O julgamento, ele cabe a Deus. Mas se você é mulher de Deus, se eu sou homem de Deus, eu tenho o dever e a obrigação de pregar contra o pecado. E Abacuque, que abraçava a palavra de Deus, ele não suportava contemplar o pecado. Aleluia, Deus te levantou sim com autoridade nessa terra para você pregar aquilo que é certo. Aleluia, para você pregar a palavra de Deus nessa terra. Não fique, meu irmão, imaginando que vão falar de você. Não fique pensando se vão gostar ou se não vão gostar. Deus, ele quer te usar na terra para uma grande obra. Deus, ele quer te usar os teus lábios para pregar a palavra da verdade para todos aqueles que não têm vivido de maneira correta. E para falar da forma que Abacuque falou, irmão, ele tinha que ser homem de Deus. Até quando? Quem era ele para cobrar algo de Deus? Quem somos nós para cobrar algo de Deus? Só chega a esse ponto quem tem intimidade. No final do capítulo 3, nós vamos ver, é o último versículo do livro do Abacuque, que ele termina assim: para o cantor mó sobre os meus instrumentos de música. Abacuque, com esse versículo, acredita-se que ele era um levita, músico da casa do Senhor. Ou seja, Abacuque, mais uma afirmação de que ele era homem que tinha intimidade com Deus. Porque talvez alguns não saibam, talvez outros saibam, naquela época o levita, o músico, ele tinha a incumbência de cuidar do culto, de cuidar da liturgia do culto racional a Deus. Aleluia, levitas eram sacerdotes. Ou seja, o sacerdote, isso nos remete a uma grande intimidade com Deus. Esse era Abacuque. E nós temos, irmão, a cada dia que buscar essa intimidade com Deus. Abacuque não aceitava o pecado. Só que Deus responde, aleluia, a oração de Abacuque, o pedido de Abacuque. E Deus, ele fala: Abacuque, vede entre as nações e olhais, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma grande obra que vós não crede quando vos for contada. Que obra é essa? Deus, aleluia, ele estava preparando o destino da tribo de Judá, do povo de Judá. Deus, ele ia atender a oração de Abacuque e ia castigar o povo de Judá. Como? Deus ia permitir que o povo de Judá fosse levado cativo por Babilônia, a fim de corrigir o povo. Só que Abacuque questionou: Senhor, como que você vai usar o povo estrangeiro para corrigir o teu povo que está errado? Foi então que Deus, ele lança essa palavra: aleluia, irei fazer uma obra que você não acredita. Foi através disso que esse versículo surgiu. Abacuque não entendia. E muitas das vezes nós não entendemos a forma que Deus quer trabalhar na nossa vida. Jesus. Muitas das vezes nós não compreendemos. Nós olhamos e falamos: não vai dar certo. Mas nós não somos ninguém para dizer que não vai dar certo. Porque a última palavra é do meu Deus. A última palavra da tua vida é de Deus. Você pode olhar e pode dizer: não vai funcionar, eu não vou conseguir. Mas Deus está falando: você vai. Aleluia, você vai alcançar. Prossegue, não desista, que a vitória é sua. Quem faz a obra sou eu. O Deus aqui sou eu. Você pode até ser santo, mas o Deus Todo-Poderoso sou eu. Jeová Rafá, Jeová
Nissi, Jeová Jireh, é Ele que faz tudo e é Ele que realiza a obra na nossa vida, meu irmão. É Deus que está nos céus. Aleluia, Jesus. E quando nós falamos de obra, nós falamos de realização. Já parou para pensar quantas obras e quantas realizações que o Senhor fez na nossa vida que nós nem acreditávamos que ia acontecer? Nós contemplamos a nossa vida, Adriano, e nós não conseguimos enxergar como é que isso foi possível de acontecer. Aleluia, e nisso está inserida a divisa. Deus realiza a obra que nós não cremos. Aleluia, e quando for contada, nós não creremos quando for contada. Desde quando nós aceitamos Jesus, grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. Primeira obra. O presbítero João, ele sempre fala, eu sempre peguei essa palavra para mim. O maior milagre que Deus faz na nossa vida é o milagre da transformação. Essa é a primeira obra que o Senhor ele faz na nossa vida. Transforma, nos resgata do pecado, nos resgata da mentira, nos resgata da prostituição. Quem está lá fora não crê, fala, aquele ali é crente, mas não é para crer. Aleluia, aleluia, é para crer quando vê, não é para acreditar. Aleluia, só de ouvir, mas tem que contemplar a obra que o Senhor ele vai fazer na minha, na tua vida. Nós estávamos no culto de ação de graça, no sábado o irmão falou, é verdade. Aleluia, às vezes nós queremos, irmão, entender milagre. Milagre não se entende, milagre é milagre, pronto e acabou. Deus faz e você aceita. Você é ser humano, quem faz o milagre é Deus, só cabe a mim e a você receber e aceitar. Aleluia, oh Espírito Santo. Aleluia. Deus ele faz inúmeras obras. Transformação. Tudo que está à nossa volta, irmão, foi obra de Deus. Se nós pararmos para analisar mais uma obra que o Senhor fez na nossa vida, e que às vezes nós estamos tão preocupados e nós não enxergamos. Sabe qual foi mais uma das obras que o Senhor fez na nossa vida? É estar aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Quantas pessoas saíram para trabalhar e não voltaram? Quantas pessoas dormiram na data de ontem e não se despertaram? Diariamente o Senhor ele faz a obra do livramento na vida do seu crente, do crente na terra. Diariamente o Senhor ele nos ajuda a prosseguir, não só livramento de vida ou morte, mas livramento espiritual. Como é que é isso? Uma fraqueza terrível, uma acusação, uma calúnia, mas o Senhor nos dá força. Aleluia. Ele realiza essa obra e nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. E nós às vezes não damos a devida importância para isso. Estamos preocupados com tantas outras coisas e esquecemos de diariamente ser gratos ao nosso Deus. Essa é mais uma obra que o Senhor faz na nossa vida, mais uma realização. Aleluia. Outras obras, o Senhor nos molda. Nós não sabíamos falar, não sabíamos pregar, cantar, tínhamos uma vergonha, não conseguíamos parar aqui na frente. E o Senhor realizou essa grande obra e nos colocou em lugar de destaque na sua casa, na sua presença. Aleluia. Aleluia. Com um propósito, de nós louvarmos e engrandecermos o seu nome. Quantas pessoas, irmão, têm deixado de adorar a Deus porque não crê na obra que Deus tem na sua própria vida. O nosso ministério ele só vai se desenvolver, a nossa vida espiritual ela só vai crescer quando nós acreditarmos nessa obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Ainda que o seu pastor ele deposite confiança em você, ainda que o seu familiar acredite em você, ainda que o nosso Deus acredite em você, você primeiramente tem que acreditar em si mesmo. Você tem que enxergar que Deus é Deus. Se Ele falou que vai te usar nessa terra, deixa Ele te usar, meu irmão. Creia na obra, creia no agir,
Creia no operar. Aleluia. Porque Deus é todo poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Não tem demônio, não tem Satanás, não tem mandinga, não tem bruxaria que pare o nosso Deus. Não tem. Aleluia. O que tem parado a nós mesmos, somos nós mesmos. Colocamos empecilhos, colocamos barreiras, dificuldade, para que Deus não venha realizar a obra na nossa vida. É, Jesus. Por falta, como diz aquele louvor, com complexo inferior, chega de inferioridade, irmão. Vamos acreditar naquilo que Deus colocou na nossa mão. Glória a Deus, aleluia. Vamos acreditar nas promessas que Deus falou que ia fazer. Se Deus ele tem uma promessa que vai trabalhar dentro da sua família, se Deus ele falou que vai converter os seus familiares, se Deus falou que vai abrir uma porta de emprego, se Deus falou que vai te curar de uma enfermidade, você tem que crer nessa obra, você tem que acreditar que Deus vai fazer. Ainda que a palavra profética seja lançada sobre a tua vida, se você não acreditar, Deus ele não vai fazer. Aprenda, a minha e a tua fé ele vai gerar um milagre na tua vida. A minha e a tua fé vai gerar a transformação no teu familiar. A minha e a tua fé vai mudar o teu quadro financeiro, o teu quadro sentimental. Qualquer área que você tem buscado, vai ser mediante a tua fé que Deus ele vai trabalhar. Glória a Deus. Ainda que um vaso venha, coloque a mão no teu ombro, é isso que eu te digo. É isso, aquilo. Se você não tiver fé, não vai se cumprir. Se você não arregaçar as suas mangas, não irá se cumprir. Porque aquilo que Deus ele tem que fazer, ele faz. Mas a grande maioria cabe a mim e a você fazer. Santo, aleluia. Porque Deus ele vai trabalhar na área espiritual, na área terrena, na área material, somos nós que trabalhamos. E o profeta Oséias, xará do meu pastor, ele diz que o seu povo tem perecido por falta de conhecimento. Não só por isso, mas por falta de fé, falta de acreditar. Às vezes nós agigantamos os nossos problemas, como foi falado, e esquecemos que o nosso Deus não tem fita, não tem o que venha medir. Aleluia, porque Ele é grande. Aleluia, não tem como dimensionar o tamanho do nosso Deus. E não tem como dimensionar, irmão, o tamanho do amor de Deus por nós. Deus, Ele trabalha na nossa vida mediante o amor que Ele sente por nós. E pode ter certeza que Deus ele te ama muito. Deus ele tem um grande apreço pela tua vida, pela minha vida. Aleluia. E nós temos que aprender a olhar para tudo aquilo que Ele tem feito e não procurar entender, mas nós temos que fazer como diz o versículo, nos maravilharmos. Nós temos que acostumar a viver na bênção, irmão. O crente passa tanta luta, não é verdade? Mas eu quero profetizar nessa noite, para tu e para minha vida, aleluia, que o tempo de bênção ele está chegando. Glória a Deus. Aleluia, o tempo de milagre ele está chegando. Chega de viver uma vida de engano, uma vida de mentira. Deus ele quer mudar o quadro. Nós temos que aprender a viver de acordo com como Deus quer. Porque Deus ele não quer te ver sofrendo, Ele não quer me ver sofrendo. Deus ele quer ver a mim e a você no melhor. Isaías 1,19 diz: se ouvires e quiseres, comereis o melhor dessa terra. Você está ouvindo, basta você querer. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Deixa eu ver, aleluia. A palavra está sendo lançada de encontro ao teu coração.
É como Jesus falou, aquele que quiser vir após mim. Para que nós venhamos comer o melhor dessa terra, irmão, é necessário querer e ouvir. E essa tem sido a dificuldade, ouvir. Muitos querem se colocar de pé na frente dos púlpitos para falar, mas na hora de sentar para ouvir ninguém quer. Seja o conselho, seja a palavra, o povo tem dificuldade de ouvir. Se falta fé é porque não sabe ouvir. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O povo tem faltado fé porque ele não quer mais ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio que nessa noite é diferente. Eu creio que o povo, as irmãs, 20 anos, estão há 20 anos ouvindo a palavra de Deus. E a cada dia a fé tem se multiplicado. Aleluia. Irmãos, vamos crer nas obras que o Senhor, aleluia, Ele vai fazer na nossa vida. Quando Deus ele fala que nós não creremos quando for contado, está falando da dimensão daquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia, Ele fala que nós não creremos quando nos for contado. Ou seja, nós iremos precisar ver. Mas é isso que Deus ele tem preparado para nós na qualidade de igreja. Aleluia. Passe a crer na promessa que Deus tem na tua vida. Passa a crer no milagre que foi prometido a você. Aleluia. Passe a crer que Deus tem poder para mudar o quadro. Passe a crer que Deus tem poder para reverter a situação. Aleluia. Aleluia. Ainda que seja difícil de crer, quando for contado, aleluia, Deus ele vai te fazer contemplar. Glória a Deus. Porque Deus ele não dá a bênção por metade. Aleluia. Se Deus te falou, você não acredita. Aleluia, mas Deus vai te fazer ver e Deus vai te fazer contemplar aquilo que Ele tem preparado. Aleluia. Amém? Não só na área material, mas principalmente na área espiritual. Se Deus falou que você vai ser uma pregadora, uma missionária, creia, receba isso em nome de Jesus. Se Deus falou que você vai ser cantor, cantora, creia, receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Nós, ministros e pregadores da palavra, nós temos o papel de lançar o alimento, a palavra de Deus sobre a tua vida. Mas o papel de crer é seu. Aleluia. E Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Oh, Deus vivo, aleluia. Então crer, ver a glória de Deus está condicionado no crer. Se você não crer, aleluia, em Deus, não tem nada mais para você acreditar. Se Deus falou e você não acredita, você está indo muito mal. Mas eu creio que nessa noite a palavra ela foi lançada sobre a tua vida. Ainda que de maneira simples, eu creio que as irmãs receberam de Deus. E creia que aquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas é grande. E todos irão olhar e irão contemplar a obra que Deus realizou na nossa vida. Oh, Deus, Amém? Que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? aleluia.